Fala Brabo, fala Braba, estamos aqui para mais um grande conteúdo. Hoje nós vamos trabalhar a palavra hífen, certo? A palavra hífen não, né? O tracinho hífen, aquele símbolo, aquela notação lexical. Muito bem, vamos aprender que tipo de palavra recebe hífen, o que foi alterado na língua portuguesa em relação ao último acordo e que altera, qual o sentido que se estabelece ao se colocar o hífen em uma palavra. Então você vai aprender tudo isso aqui conosco, mas antes de mais nada, peço encarecidamente para você, vai lá, dedo no like, dá um like pra gente, dá um joinha, aquele joinha maroto pra gente, faz inscrição no canal, aciona o sininho, tá legal? Para você continuar recebendo essas dicas maravilhosas de língua portuguesa que vão fazer com que você fique ainda mais afiado para o concurso, tá legal? Então vamos lá. Brabo Concursos, vem comigo. Marquinho Magnífico, vamos magnificar a coisa aqui, hein? Emprego do hífen, olha só, quando que eu vou usar o hífen? Tá legal, vou usar da seguinte maneira. Tá aqui a primeira palavra, pão duro sem hífen. O que significa? Qual a interpretação? Ah, é o seguinte, olha só. Fui organizar meu café da manhã, acordei lá, né, todo lépido, todo faceiro. Quando eu abro a lata do pão, que eu dou uma olhada, tem só um pãozinho lá no fundo, todo durinho, né, mas não tem problema não, vamos cortar esse pão, vamos fazer umas torradinhas maravilhosas. Então é isso, pão duro sem hífen é literal, certo? Agora, pão duro com hífen. Eu me lembro, coloquei para você aqui, eu me lembrei de um personagem, o Tio Patinhas. Cara, eu vou colocar a foto dele aqui, ó. Vem cá, então pão duro sem hífen, literalmente é o pão lá envelhecido, amanhecido, que ficou duro, né? Agora, olha só o pão duro com hífen, pão duro com hífen. É o Tio Patinhas, o Tio Patinhas sovina, mão de vaca, certo? Opa, Tio Patinhas sovina, mão de vaca. Aquela pessoa, digamos que é miserável assim, ó, ela não abre mão de nada para ninguém. Ah, aí alterou o sentido da palavra. Tá vendo? Olha a carinha dele lá. Ô, empresta um pouquinho de dinheiro aí, Tio Patinhas. Olha a cara feia, né? Então, é isso. Quando você coloca o hífen, muda o sentido. Se eu falar assim, ó, meio-dia, sem hífen, sem o traço, conhecido como hífen, é a metade de um dia. Se nós falamos agora meio-dia, mas eu vou colocar o hífen aí é um horário, entendeu? Tá legal? Então, olha só. E meio-dia e meia ou meio-dia e meio? Meio-dia e meia. Tá? Então, meio-dia, vai ter um hífen aí, tá? Quando eu quero falar sobre o horário. Então, quando nós usamos o hífen, muda-se o sentido, entenderam? Olha só, agora começa a ficar importante, vou até ficar bem serião aqui. Posturadão, vamos fazer posturadão, beleza. Nós temos cerca de 18 regras relacionadas à parte de hífen, certo? Quer dizer que é meio, digamos assim, é muito difícil você gravar todas essas regras aí. Provavelmente não vão aparecer todas na sua prova, impossível, lógico, né? Então eles vão selecionar. O que é selecionado na maior parte do tempo? Na maior parte do tempo se seleciona, né? Eles colocam nas provas, né? Pinçam alguns elementos para se colocar em prova, né? Em concursos. Quais seriam esses elementos? Os elementos que foram alterados no último projeto da ortografia, né, que entrou em vigor no ano de 2016. Ocorreram algumas alterações na parte de acentuação, na parte de hífen. Então vejam bem, antes do acordo, do novo acordo ortográfico, que já está ficando velho, hein? Autoescola, autorretrato, contra-regra, cosseno, antissemita. Como que eu escrevi? Separadas, as palavras eram separadas, mas ligadas ali pelo hífen. A partir do novo acordo, o que se estabeleceu em relação a essas palavras aqui? Se nós tivermos um prefixo, o que é um prefixo? Prefixo é um pedaço ali de palavra, né, que eu vou colocar para agregar um sentido. Por exemplo, ó, feliz dá um sentido, é um adjetivo. Quando eu pego o in, isso é um prefixo. Sozinho ele não vai ter um sentido. Agora, infeliz, aí sim. Quando eu falo felizmente, o mente que vem lá no final é um sufixo, legal? Então o prefixo não chega a ser uma palavra que vai ter assim, um sentido, né? Um valor semântico. Agora, o que aconteceu foi o seguinte, percebam que o prefixo
termina com a letra O. E a palavra escola começa com a letra E. São vogais diferenciadas. Nesse caso, nós tiramos não, o acordo, falou assim, olha, agora nós tiramos o hífen, nós vamos juntar essas palavras. Então, a partir do novo acordo ortográfico, autoescola, sem hífen, junto. Autorretrato, que isso, Marquinhos, é assim que escreve, 2 R's, tá certo isso aqui? Ficou estranho, não ficou? Mas é assim que se escreve atualmente, desde que foi autorizado um novo acordo, em 2016. Outra coisa, ele entrou em vigor, tá? Entrou em vigor em 2016, tá? O projeto foi feito bem antes. Muito bem, autorretrato, tirou o hífen, dobra-se o R. Contra-regra, opa, tem um prefixo que é o contra, regra é com R, tira o hífen, dobra o R. Isso vai acontecer com R e com S. Opa, cosseno, tira esse hífen daí, junte as palavras, coloque aí 2 S's. Antissemita, que é contra os judeus. Opa, anti, prefixo, tira o hífen, semita, começa com a letra S, então dobra. Esse primeiro painel aqui é um dos mais importantes em relação à parte de hífen pelo seguinte, isso aqui é o que mais pega em concursos. Então, vamos guardar um pouquinho, quando eu tenho prefixo, tem que ser prefixo. Meu prefixo termina com uma determinada letra e a palavra à frente começa com outra letra diferente. Perdeu o hífen, juntaram-se as palavras aí. Quando eu tenho um prefixo, a palavra da frente começa com R ou começa com S. Tira-se o hífen, aí nós juntamos a palavra, aí esse R vai ser dobrado, esse S vai ser dobrado também. Legal? Guarda esse painel, guarda essa regra aí. Agora é o seguinte, dando continuidade aqui. Por que porta-retrato? Peraí. Acabei de estudar isso aqui, Marco Antônio. Você falou, olha o contra-regra, olha o autorretrato. Tiramos o hífen, dobrou-se o R. Aí, na própria sequência tem porta-retrato, separado por hífen. Não tem que tirar o hífen e dobrar a letra R? Não tem. Por que não? Porque porta, como eu falei para vocês, olha só a diferença, olha. Foca aqui no marquinho, vamos magnificar. Se eu falo rodapé, rodapé não tem hífen, mas é uma palavra composta. Rodapé, roda, ela tem um significado. Pé, tem um significado. Então, roda é uma palavra com sentido, pé também. Quando eu falo infeliz, que eu citei agora mesmo, né, amoral, imoral, certo? Para um pouquinho, se eu falar é algo amoral, o a sozinho ele não tem sentido, ele é um prefixo. Ele tem prefixo junto com a palavra, ele tem sentido juntamente com a palavra amoral. Imoral. Porta não é prefixo. Opa, porta, quando a gente está falando porta aqui, é da porta aqui que fecha o estúdio? Não, aqui é do verbo portar. Portar. Portar, ali se carrega a foto. Então não é prefixo, meu amigo e minha amiga, então do verbo portar. A regra ficou normal. A palavra é separada por hífen. Você entendeu que quando nós falamos em tirar o hífen e dobrar o R ou S, é em relação a prefixos, certo? Não em relação a uma palavra que possui sentido, tá bom? Dando continuidade, isso aqui é fundamental. Olha aí mais exemplos para vocês. Olha o antes, tudo separado, né? Antessala, antirrugas, antissocial, autorretrato, extrasensorial. Olha aqui, cara, para cair numa prova. Tô olhando aqui para ver se eu não vou apertar o teclado, senão desliga tudo. Autorretrato e porta-retrato. Auto é um prefixo. O porta não é prefixo. É por isso que fica diferente. Olha lá. Hoje, como é que nós falamos, escrevemos? Falamos não tem como mudar, mas o escrever sim, né? Análise. O hoje, antessala, tirou o hífen 2 S's. Antirrugas, tirou o hífen 2 R's. Antissocial, tirou o hífen 2 S's. Autorretrato, lá era porta-retrato. Autorretrato, tirou o hífen 2 R's. Auto é prefixo. Extrasensorial, extra é prefixo. Tirou o hífen, dobra o S. Olha só, hein? Viu a diferença? Agora entra naquelas regras, digamos assim, mais básicas. Falei 18, né? Peguei aquelas mais importantes. O hífen será mantido quando os prefixos terminarem com R e o segundo elemento começar pela mesma
letra. Ah, quer dizer que quando eu falo hiperrequintado, eu não vou tirar o hífen e dobrar? Não, porque já está ali, já tem 2 R's. Ah, então nesse caso o hífen será mantido. Tá legal? Hiperrequintado, interregional, super romântico, super racista. Certo? Aí não ocorreram transformações, não ocorreram mudanças. Ficou do mesmo jeito. Anti-inflamatórios e micro-ondas. Para um pouquinho. Autoescola, né? Perdeu o hífen. Juntaram-se as palavras. Porque as vogais são diferentes. Ó. Auto termina com O. Escola começa com E. Vogais diferenciadas. Perdeu o hífen, juntamos as palavras. Aqui não. Aqui, quando tem o prefixo anti, aquilo que é contrário, anti-inflamatório, ou seja, contra a inflamação, o anti é um prefixo que termina com a letra I e inflamatório começa com a letra I. Aí o hífen foi mantido. Micro-ondas. Micro-ondas já é um caso diferenciado porque não tinha hífen. Micro-ônibus agora tem. Micro, terminou com O. Ondas, está olhando para ver se não era ônibus ou ondas. Ou para que é ondas. Micro-ônibus também se escreve com hífen. Ah, meu irmão, minha irmã, as vogais aí elas não são diferentes, elas são iguais. Aí vai ter o hífen. Tem caso em que isso não ocorre? Tem caso em que não ocorre. Nós vamos ver agora, quando tem o co, quando tem a palavra prefixo co, prefixo re, certo? Então, venham comigo aqui agora, olha só. Tal regra não se aplica aos prefixos co, pró, re, mesmo que a segunda palavra com a mesma vogal termine o prefixo. Aí um detalhe, tá vendo que o pro ali está sem acento, porque quando você junta ele dentro da palavra, dentro, você não pronuncia pró. Pró é quando você tem que separar, então olha lá. Co-obrigar, co-adquirido. Opa, ô Marco Antônio, vem cá. Lá no co-obrigar, o O é igual, né? Co termina com o obrigar começa com o ali. Nós não teríamos ali, meu querido Marco Antônio, que separar por hífen a exceção co, pró e re. São exceções, tá? Coordenar, reedita, tá? Proótico, proínsula, então aqui nós já temos uma exceção. Com os prefixos emprega-se, aliás, com prefixos emprega-se o hífen diante de palavras iniciadas por H. Como assim? Ah, quando você tiver esses prefixos aqui, ó. Anti, extra, super, pró. Anti, extra, super, pró. E a palavra da frente é o quê? A palavra da frente, ela é iniciada, ela não é nada, ela é iniciada pela letra H. Então, anti-higiênico. Eu parei, deixa eu pensar. Quer dizer que o prefixo anti, extra, super, pró, se a palavra da frente for iniciada por H, pela letra H, tem hífen? Tem hífen, olha lá. Anti-higiênico, anti-histórico, extra-humano, pró-hidrotrópico, ou palavra, isso é um trava-língua, super-homem, para um pouquinho. Tá vendo esse anti? Tá vendo o extra? Agora é o que eu quero ver, hein? Professores e professoras, opa, eu vou passar uma atividade extra classe. Tem hífen? Tem hífen, olha a pergunta, olha o desafio, tem hífen ou não? Não tem hífen. Extra classe se escreve junto. Ah, aqui eu vou separar se a palavra da frente começar com H. Se ela não começa com H, não separa por hífen não. Tá legal? Então, extra classe, opa, essa palavra é escrita junta sem hífen. Emprega-se também o hífen quando o prefixo terminar em consoante. Prefixo terminado em consoante e a segunda palavra começar com a mesma consoante. Interregional, é o que eu falei aquela hora. Opa, espera aí. Com S também, mas interregional, vou tirar o hífen. Aí já está com os 2 R's. Então aqui eu não vou, não será feita a união. Subbibliotecário. Imagina aí também, né? Sub termina com B, bibliotecário também, 2 B's, não daria certo. Super resistente. Então aqui mais um tipo diferenciado de regra.
Com o prefixo sub, diante de palavras iniciadas por R, usa-se o hífen. Então, prefixo sub. E palavras iniciadas, à frente, né, as palavras da frente, iniciadas pelo R. Então, olha lá. Subregional, lasca o hífen ali. Subraça, tem que ter hífen. Subreino, também. Ô Marquinhos, mas para um pouquinho. Cara, é muita coisa, muito detalhezinho. Pode cair qualquer uma dessas regras na minha prova? Pode, não vamos mentir aqui não. Mas o que se cogita mais hoje em dia? Aquela primeira parte das regras que mudaram. Autoescola, opa, quando eu tenho assim, ó, a palavra termina com uma determinada vogal. Né? A palavra que eu falo é o prefixo. Auto terminou com o. Escola começou com vogais diferentes. As palavras se uniram. Regra geral, nós já vimos exceções quando eu tenho prefixo e a palavra da frente começa com R ou S. Tira o hífen, dobra. Essas são as mais importantes. Mas, obviamente, pode aparecer qualquer uma. Diante dos prefixos, quais prefixos? Além, aquém, bem, ex, pós, recém, sem, vice, usa-se o hífen. Então, olha lá. Além mar, aquém mar, aquilo que está bem à frente. Aliás, ficou aquém, ficou para trás, perdão. À frente é o além, aquilo que está bem à frente é o além. Eu estou aquém de vocês, eu fiquei para trás. Vocês estão além, à frente. Sem terra, vice-diretor, bem-humorado. Ah, outra coisa, tá? Esse bem-humorado aqui, o humorado é um adjetivo, o bem ali é um advérbio. Tá legal? Muito bem. Diante de advérbio mal, quando a segunda palavra começar por vogal ou H, aí nós teremos hífen. O seu mal-humorado, vamos lascar um sorriso aí no rosto. Mal é advérbio, porque o humorado é adjetivo, separado por hífen. Mal intencionado, adjetivo, intencionado, mal advérbio. Mal educado, opa, para um pouquinho. E a pronúncia não é mal educado também, não. Mal educado não, tem um hífen ali, mal educado, certo? Então, com o hífen, quando nós tivermos aqui, ó, o advérbio mal, lembra do advérbio? Bem, malmente, mal advérbio, modifica adjetivo, tá? Verbo, próprio advérbio. Palavra da frente começa com H, tem que ter o hífen. Certinho? Então vamos que vamos. O que você está olhando aí, mano? Estou olhando para cima, não, estou olhando para a câmera aqui, ó, na frente. Ah, legal. Não se emprega o hífen. Quando que não se emprega? Opa, não vou empregar o hífen não. Quando tiver isso aqui, quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por consoante diferente de R ou S. Então, olha, eu tenho um prefixo, né? Esse prefixo termina como vogal. A, E, I, O, U. Lógico que não tem prefixo com U, que eu me lembre aqui agora não. Pode até ter aí algumas, no momento não me lembro de nenhum. E a palavra à frente, né? A palavra à frente começa por uma consoante diferente de R e S. Então, olha lá, anteprojeto, autopeça, autocontrole, certo? Extra forte, a palavra extra classe que eu falei agora há pouco, ultramoderno, certo? Tudo sem hífen. Com os prefixos circum, cara, fala a verdade, a língua portuguesa é mal barato, né, meu? É um negócio, assim, muito interessante, porque na sua vida, na minha vida, algum dia vamos usar esse prefixo circum? Provavelmente não, mas eu não posso descartar, porque nós estamos pensando em aprender língua portuguesa para a vida e também para concursos, então tem que trabalhar com o que tem aqui, que seria a possibilidade de concurso. Circum, pan. Quando a palavra à frente tiver H, M e N. Circunnavegador, pan-americano, circum-hospitalar, ao redor do hospital. Pan-helenismo, não é helenístico não, helenismo, filosofia helenística. Eu estava pensando na filosofia. Muito bem. Com sufixos de origem tupi-guarani, como o açu, acho lindo esses sufixos aqui. Açu, Guaçu, Guaçu-mirim, aliás, Açu, Guaçu e Mirim. Mirim é pequeno, tá? Açu é grande, tá? Mirim pequeno. Isso é Mirim ainda, isso é Mirim. Tinha um amigo meu que adorava falar, isso aí não, isso ainda é Mirim, é pequeno. Logo assim, você ainda vai ficar Açu, grande. Jacareaçu, jacaré grande. Cajá-mirim, pequeno.
Amoreguaçu, lembro grande, certo? Então, esses sufixos aí da língua tupi e guarani, certo? Nós vamos usar o hífen com esses sufixos. Eu ia falar prefixo, não. Sufixo vem no final da palavra. Combinado? Então aqui nós temos as palavras tupi, guarani, os prefixos. Que coisa, hein? Aqui nós temos os sufixos tupi, guarani. Legal? E, só para lembrar, não se esqueça. Quando que você vai usar aí prefixo? O principal que você tem que guardar. Agora vamos pegar assim, o cerne da matéria, o importante, o miolo importante da matéria. Pega essa palavra, pão duro, para você não se esquecer. Pega um exemplo para você se lembrar no dia da sua prova. Opa, na hora de uma interpretação, se está coerente, se não está coerente. Hífen altera o sentido da palavra. Certo? Meu querido e minha querida, espero que todos vocês aí do outro lado tenham aprendido, que eu tenha contribuído para ampliar o seu conhecimento, para que você chegue no dia da sua prova, no dia lá exato, na hora da sua prova, bem mais preparado e que você ouça as minhas palavras na hora de fazer a prova. Forte abraço e vamos magnificar essa vida.